Então vamos, né? Boa noite a todos novamente, a todos e a todas. Vamos iniciar mais um grupo de estudo da nossa Comissão de Direito Internacional. Eu agradeço a presença, a disponibilidade de todos. A gente sabe que em tempos de pandemia, em home office, as situações econômicas, políticas e jurídicas, né, além das sociais que o nosso país vive, está nos demandando muito tempo. Então o tempo já está escasso e está difícil, né? Conseguimos dedicar a todas as atividades e compromissos, mas mesmo assim, todos aqui presentes disponibilizaram um tempo, né, para a gente poder ouvir o nosso, eu vou chamar de meu querido Otton, um amigo. E aí eu gostaria, né, antes só de passar a palavra para o Otton, destacar a importância da data de hoje em relação ao direito, em relação à nossa Comissão de Direito Internacional, em relação à advocacia, né? Hoje, 13 de maio, né, comemora-se, né, 133 anos, né, da Lei Áurea, da abolição da escravidão no Brasil. Então, lá, né, em 13 de maio de 1888, né, foi assinada a lei que permitiu-se, né, algo que era elementar hoje a gente discutir relacionado em relação à vida, à liberdade, né? Há 133 anos atrás ainda se havia a propriedade, né, o patrimonialismo em relação a seres humanos, em relação às pessoas. Então, é uma coisa muito recente, né? Então, esse 13 de maio é importantíssimo por isso. E tem um segundo fato que é muito importante, né? E coincidiu com a realização dessa Comissão de Direito Internacional no dia de hoje, inclusive com a participação do Otton, que no dia de hoje o Brasil ratificou a Comissão Interamericana de Combate ao Racismo. Então, já havia sido aprovado no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, com quórum de emenda constitucional, né, em 2 turnos com 3/5 de votação, e foi para a presidência da República e hoje foi ratificado. Então, possivelmente amanhã, e mais alguns dias, deve ser publicado no Diário Oficial esse decreto. Nós teremos aí nosso terceiro tratado de direito internacional com status de emenda constitucional, juntamente com a Convenção de Nova York, né, a respeito dos direitos da pessoa com deficiência e o protocolo facultativo, e juntamente com o Tratado de Marrakech. Então, nós temos aí um terceiro ato internacional, um terceiro tratado, que tem status, tem efeito de norma constitucional, e que também, né, serve aí para destacar a importância do direito internacional e serve para destacar a importância dos direitos humanos. Então, a partir daí, né, vou fazer a apresentação do nosso palestrante. Boa noite, seja bem-vindo ao Luan. E para a gente iniciar, e aí o Otton fica à vontade, você é o nosso mestre da noite. O Otton, né, Otton Pantoja Oliveira de Azevedo, ele é mestre em Direito pelo programa de pós-graduação Stricto Sensu, né, e mestrado do Centro Universitário de Brasília, da Uniceub, concluído em 2019, junto à linha de pesquisa Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico, na área de Direito Internacional Ambiental. Atualmente, trabalha como auditor de controle interno da Defensoria Pública da União, da DPU, ocupando o cargo de secretário de orientação da gestão. Também, né, o Otton é pesquisador do projeto de pesquisa de Direito Internacional Sem Fronteiras, a qual, né, eu e o Dr. Jamerson também participamos, e também do Laboratório de Estudos e Pesquisas Avançadas em Direito Internacional e Ambiental, né, o LEPADIA, da UFRJ, que inclusive tem, né, sob coordenação do professor Dr. Sidney Guerra, que no mesmo horário que a gente está fazendo uma outra live também, né, fazendo uma apresentação sobre as questões relacionadas a direitos humanos naquele evento que teve aí na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Então, a gente vê que a luta pelos direitos humanos, ela jamais cessa, né? Então, é uma honra, é uma alegria, né, a Ordem dos Advogados do Brasil receber, né, a presença do Dr. Otton, receber esse convite. Sinta-se abraçado, mesmo que virtualmente, né, e fique à vontade aí para a sua exposição, fique com a palavra livre aí para podermos ter esse debate, essa discussão importante. O tema, né, que o Dr. Otton irá abordar com a gente na noite de hoje é a construção do direito global através da participação social, o pluralismo jurídico crítico como um meio de democratização ao acesso à justiça ambiental. Dr. Otton, fique à vontade. Boa noite agora, né, oficialmente a todos e a todas que estão presentes. Obrigado pelo prestígio, obrigado pelo convite, doutor André. Cumprimento também o doutor Marcelo Henrique, que é o presidente de subseção, que está presente nessa apresentação. E antes de eu compartilhar aqui, o André me fez o convite. A liberdade é uma coisa muito curiosa, né? O André me falou, Otton,
você quer participar, dar uma palestra sobre sessão? Tá, mas qual é o assunto? Qualquer coisa que seja da área de direito internacional. Aí o rapaz me pegou. E ele ficou, você já tem um tema? Ele pressionou. Aí bom, eu não vou inventar uma coisa nova, né? Eu estou desenvolvendo, essa pesquisa ainda está em início, eu estou ainda desenvolvendo essa pesquisa que eu pretendo, né, entrar no programa de doutorado, provavelmente aqui no UNB, que vai ter seleção agora, eu vou tentar entrar mais ou menos com esse tema para o programa de doutorado da UNB. Então, assim, eu vou trabalhar alguns conceitos com vocês que estão bem iniciais, a ideia não é se aprofundar muito, então, parte da palestra vai ser para vocês entenderem os conceitos, e a outra parte vou trazer uns exemplos para não ficar tão abstrato, né? Então, para não ficar chato, enfadonho, muito teórico, esmiuçante, porque só esse assunto daria um seminário assim de vários dias para poder debater de uma forma aprofundada. Tá? Vou compartilhar aqui. Vocês conseguem enxergar? Está compartilhado aí com vocês? Sim, perfeito. Tá. Eu escolhi esse tema, né, que o André leu para vocês, a construção do direito global através da participação social. O pluralismo jurídico crítico como meio de democratização, acesso à justiça ambiental. Então, a ideia aqui, eu vou tentar pegar cada ponto disso aqui, né, cada palavra tem várias coisas, né, são vários temas jurídicos que se interligam, então, eu vou tentar trabalhar cada conceito para melhor compreensão, para depois chegar aos exemplos, tá bom? Né? Primeiro, vamos começar. O que é direito global, né? Não sei se todos aqui já ouviram falar sobre o que é direito global, vou ler aqui para vocês e depois eu vou explicando. O direito global é o estudo dos efeitos da globalização em uma sociedade global, através de suas relações transnacionais que buscam superar a dicotomia hierarquizada do direito interno e internacional, né, hierarquizada aqui na perspectiva de Kelsen mesmo da pirâmide, naquela pirâmide da lei, né, do direito, dentro de uma perspectiva transfronteiriça em um plano horizontal que se interliga por redes. Né? Então, o direito global, ele tenta subverter o positivismo jurídico, até mesmo o direito internacional como forma de trabalho, o direito interno e internacional, essa divisão. Então, ele tenta trabalhar de uma forma horizontal, transfronteiriça, então a soberania dos estados fica um pouco relativizada nas situações, tá? Tais relações podem ser diversas, através de instrumentos jurídicos estatais tradicionais, por meio de regulações de mercados com efeitos jurídicos, né? Por exemplo, é toda uma regulação de Lex Petróleo, o mercado de petróleo no mundo não tem regulação, né? Nós temos a OPEP, né? Não são estados que se organizam num organismo, órgão internacional. Eles têm uma autorregulação em um mercado que funciona paralelamente. Então, é uma forma de direito global, aí não é nem direito internacional privado e nem direito internacional público. Então, ele pode ser considerado como um elemento que pode ser tratado como direito global. Mas, no caso, não tem tanta liberdade, porque é um cartel, né? Um cartel de mercado, né? O PEP funciona dessa maneira. Tais relações podem se dar através também de institutos estatais, por meio de regulações de mercado de efeito jurídico, como eu falei, mediante decisões administrativas de órgãos internacionais ou órgãos intergovernamentais. Essas decisões administrativas não é mediante o ato administrativo desses órgãos, né? Pode ser a ONU, pode ser órgãos intergovernamentais, por exemplo, como a Agência Internacional de Energia, né? Quem faz parte da agência, as tomadas de decisões, tem que tomar decisões regulatórias que podem funcionar dessa maneira. Por exemplo, nós temos o Comitê da Basileia, né? O Comitê da Basileia é sediado lá na Suíça e não é um órgão internacional. Então, o Brasil, por exemplo, ele faz parte do Comitê da Basileia, participa através do Banco Central, mas as tomadas de decisões administrativas, elas não são através de órgãos dentro do direito nacional público tradicional. Então, é uma atividade bancária de autorregulação que eles criam, né, ali, regulações bancárias, e tomam decisões, às vezes, de cima para baixo mesmo. Então, o direito global não é necessariamente uma coisa boa, nem sempre. Então,
ele tem a sua utilização, ela pode se dar de várias maneiras, né? Agora eu vou para a parte que realmente me interessa, por intermédio de engajamento social, com impactos políticas públicas, etc. Mas o direito global ele não é um ramo único, então ele pode dizer que existem diferentes abordagens de direito global, por diversos autores que usam, por sua vez, diferentes metodologias. Eu vou criar aqui, vou mostrar aqui para vocês a cartografia, né, que existe. Né? Em 2017, um professor, eu não conhecia essa cartografia, tá? Em 2017, um professor belga veio aqui no CEUB, né, não só ele, como vários professores franceses, né, veio participar de um colóquio de Direito Internacional Ambiental no CEUB, e ele falou sobre essa cartografia do direito global. Na ocasião, eu fazia a disciplina Direito Administrativo Global, e na época minha orientadora, ela me convidou para ajudá-la para fazer elaborar um artigo com ela, né, sobre o tema. E eu não conhecia os outros ramos, né? E ele apresentou. Aí eu meio que sistematizei para vocês, eu vou dar uma lida em cada um. Aí eu dei uma adaptada porque não está exatamente igual conforme ele colocou, né? Um é o direito transnacional. O direito transnacional estuda a necessidade de incluir os indivíduos e as empresas não considerados pelo direito internacional, já antevendo os problemas jurídicos ocasionados pela globalização. Por que antevendo? Porque o direito transnacional, né, esse termo apareceu a primeira vez em 1956 por um autor americano, né? Então na época ali os mercados já estavam se abrindo, né? Já tinha não existia a OMC, existia o GATT na época e as primeiras multinacionais estavam despontando, principalmente americanas e ele já esquematizou nessa época o direito transnacional, né? Aí, o 2, o direito transnacional ambiental, vai de uma autora brasileira, esse termo, chamada Priscila Andrade. Ela foi minha professora no Unicub. Ela até parou, né, de pesquisar um pouco nessa área. Ela trouxe esse tema e não deu continuidade nele. É uma variação do anterior, porém com uma conotação contemporânea, que estuda a participação de atores privados na elaboração de regulações privadas que colaboram com a proteção ambiental. Pode ser qualquer coisa, qualquer certificação privada, por exemplo, certificação ISO, que busca proteção ambiental dentro das empresas, pode ser certificação de mercado de carbono. Existem várias certificações de mercado de carbono circulando pelo mundo, então uma empresa ela contrata uma certificação para mostrar que ela tem redução de carbono e cumpre com as metas do Protocolo de Kyoto, por exemplo. Então, o Dia Internacional Ambiental trabalha por essa perspectiva. O 3, o pluralismo ordenado, é de uma autora francesa chamada Marthe Delmar. Delmar Marty, o nome dela. Marielle Marthe Delmar. Busca organizar a descoordenação ocasionada pelo pluralismo jurídico de uma maneira anárquica. Então, ela diz que o direito internacional ele se pulverizou em vários ramos, se fragmentou, então ela busca ordenar, ela organizar como é que vai sistematizar tudo isso que está acontecendo. A globalização trouxe essa loucura toda, tudo hiperconexão, hiperglobalização, e o pluralismo ordenado busca sistematizar como é que funciona, né, por intermédio de coordenação, hibridização e unificação, mas desprezando a hipótese de universalização do direito. Então, é a forma de sistematizar, mas ela não vai na tese em direção desse direito cosmopolita, kantiano, né, a paz perpétua, né, colocada pelo Kant, né. Aí a 4, Escola de Bruxelas, que é até o professor, né, Arnaud Weinberg, que apresentou, né, ele é dessa Escola de Bruxelas, que é a Universidade Livre de Bruxelas. O que ela faz? Utiliza estudos empíricos dos fenômenos jurídicos da globalização. Pratica uma abordagem pragmática através de temáticas próprias dentro desses fenômenos. Ele chama de cantões. Então, tem regulação da internet, regulação do mercado de carbono, eles vão colocando temas e vão pesquisando essas caixinhas dentro de espaços micro, eles chamam de espaços microjurídicos. Então, esses espaços microjurídicos têm a própria regulação, o próprio universo jurídico dele, mas eles que funcionam de uma forma globalizada. Por isso que eles chamam de direito global apenas. A 5 é a teoria sociológica, estuda diversos ramos jurídico autônomo, que é a teoria dos sistemas. Ela é do Niklas Luhmann, que é um autor, é um sociólogo, na verdade, ele não é jurista,
né? O Luhmann e o Teubner são dois alemães. Eu não me aprofundei nessa temática, até porque ele faz mais uma análise sociológica e ele juridici tem pouca coisa jurídica, é mais sociologia jurídica, então nunca estudei de uma forma aprofundada esse ramo, assim. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Aí, 6. Eu mudei porque o professor Weinberg tinha colocado epistemologia do Sul. E eu mudei para epistemologia decolonial, porque a epistemologia do Sul é muito focado no pensamento do Boaventura de Souza Santos, ele que traz muito essa tese, e eu não sigo muito o que ele faz, assim, não concordo tanto. Não é porque ele seja português, né, mas é porque ele tem outra abordagem, né? Eu busco uma abordagem mais latino-americana mesmo, né? Ele fala, trata-se de alternativas aos problemas globais vindas do Sul, né? Como uma forma de enriquecer o debate epistemológico além da visão eurocentista do direito romano-germânico e neoliberal vindo das instituições idealizadas pelos países do norte global. Então, é uma forma de ver outras epistemologias decoloniais que não se submetem, não se sujeitam ao pensamento institucional da institucionalidade do direito internacional, como funciona a FMI, Banco Mundial, todas essas organizações que nós sabemos que os países ricos, os países industrializados, podemos falar, eles que idealizam, eles que sistematizaram o funcionamento e a forma de ver, né, nossa forma de ver o mundo é diferente das deles. Então, há uma certa ainda colonização, dominação do norte sobre o sul, através como é que dentro da institucionalidade do direito nacional público. 7. Pluralismo jurídico global. Pesquisa e utilização de mecanismos de procedimento para aproximação dialética das práticas processuais, por meio de um diálogo entre juízes e diferentes culturas jurídicas. Ele é um autor americano, não tem muito profundidade, assim, ramificação a partir dele, outros autores que trabalham esse tema junto, ele busca trazer... Hoje, por exemplo, o direito comparado é utilizado de uma forma muito disseminada, né? Tanto na prática jurídica, pelos advogados, pelos juízes, nas decisões, né? Isso até me incomoda um pouco, porque, né, essa importação de conceitos, né, tipo plea bargain, trazer o conceito que funciona em outro sistema que funciona nem lá, é questionado lá, quer importar para cá, assim, eu não, me incomoda um pouco essa forma, esse direito comparado tratado sem olhar para sem verificar com um olhar mais local, né? Então ele tenta estudar esses fenômenos. E o último, direito administrativo global, que tem uma disciplina com esse nome dentro do programa de mestrado do INSEUB, do programa de pós-graduação, estuda a transformação do direito nacional, oferecendo ferramentas administrativas de análise jurídica que admite a participação de diversos atores em operação na cadeia global, mediante redes que derrubam a hierarquia das normas. Então, o direito administrativo global, eles usam muitas ferramentas de gestão, claro que essa escola nasceu dentro da New York University, então é o direito administrativo americano, né? Eles veem muito hoje em dia accountability, transparência, tomada de decisão, partes interessadas. Ele usa é um ramo jurídico procedimental, ele faz análise. Então, assim, não busca a melhora, aumentar a defesa dos direitos humanos, ele pode identificar, pode diagnosticar essas assimetrias, principalmente entre norte e sul. Eu utilizei ele no meu mestrado, essa metodologia, né? No meu mestrado, eu falei sobre a governança global de energias renováveis. Então, eu fiz um mapeamento dessa governança, né? Primeiro, depois testei efetividade dentro dessa metodologia. Então, ele é muito bom para identificar, diagnosticar, mas ele não tem um papel de subverter, não tem princípios, não trabalha com princípios, né? É muito pragmático dentro daquela visão americana. Ele é disseminado, por exemplo, na União Europeia, vários países, vários acadêmicos dentro da Europa pesquisam bastante esse tema. Aqui no Brasil tem alguns lugares também, por exemplo, onde você tem da PUC também, São Paulo, salvo engano, não vou lembrar, FGV, acho que FGV São Paulo, talvez, também trabalha essa temática aqui no Brasil. Ele tem um ramo, assim, dentro desse direito global aí,
é o que tem mais enraizamento, ramificações e por diferentes pesquisadores no mundo. Então, vamos passar para a próxima. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês podem falar. Se tiver, Otton, explica melhor aí, que eu não estou entendendo. Eu posso voltar, tá? Se tiver alguma dúvida. Aí, por que, né, essa tentativa de construir um direito global? Né? Porque o direito internacional ambiental tem limites. Né? Quais são os seus limites? Né? Não, nem que alguns, né? Não é um rol taxativo nem exaustivo, né? Ele depende excessivamente da diplomacia dos estados. Então, é muito político, né? O direito internacional, ele, apesar de ter as conferências das partes, o Protocolo de Quioto, tem o Acordo de Paris, que são, mas a forma de você implementar a governança, de melhorar, de trazer mais obrigatoriedade para os estados, ainda é muito lento, muito devagar. A implementação dela, assim, muda o governo, um governo já, né, uma perspectiva mais negacionista, como teve, não vou entrar muito em questões políticas, né, mas a questão como é que essas dificuldades políticas impactam no próprio desenvolvimento, crescimento do direito nacional ambiental. Então, isso é um entrave, né? A outra coisa, as convenções ambientais não possuem efetividade na implementação de sua governança, como eu falei, o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, o mercado de carbono, né, que foi uma coisa construída pelo Protocolo de Kyoto, e o mecanismo de desenvolvimento limpo não diminui as emissões de gás de efeito estufa, então ela é inefetiva, né? O que o Protocolo de Kyoto estabeleceu, né? Só para quem não conhece o tema, só para explicar. Quando em 92 teve, né, o Rio 92, foi feita a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas das Nações Unidas. E eles estabeleceram o seguinte: os países anexo A, que eles chamam, são países industrializados. Então, eles tinham uma obrigação maior sobre os outros países para diminuir os gases, diminuir emissões de gases de efeito estufa. Os países que estavam ainda em desenvolvimento, por exemplo, o Brasil na época, não entrou nesse anexo e a obrigatoriedade ainda era relativa. Então, quando foi feito o protocolo de Kyoto, eles criaram o mercado de carbono, inclusive o Brasil, na elaboração, né, desse mercado de carbono, ofereceu, tá, mas como os países que estão no anexo entram nesse jogo? Aí foi uma proposição do Brasil, a diplomacia brasileira, o mecanismo de desenvolvimento limpo. Né? Mas qual é o problema? Como é que funciona o mercado de carbono? Você paga para poluir, né? Então, assim, funciona assim. Um país do anexo A, né, os países do anexo A, pega e faz sequestro de carbono, que eles falam. Então, eu estou poluindo mais aqui, mas outro país não está poluindo menos. Então, vou comprar a cota dele para eu continuar poluindo aqui. Então, cada um tem suas metas, então, para eu cumprir com as minhas metas, eu vou comprar, do outro país eu vou estar poluindo menos, então é como assim, eu estou poluindo aqui, né? Eu vou comprar para poluir mais aqui, porque é como se a emissão de gás de efeito estufa fosse restrita àquele estado, né? E o mecanismo de desenvolvimento limpo também não funcionou, porque tem muito problema nos empreendimentos energéticos, né, no mundo, principalmente nos países do sul global, que ele faz o projeto de um mecanismo de desenvolvimento limpo, mas eles têm muitos problemas de implementação. Aqui no Brasil, por exemplo, qualquer PHC, qualquer usina hidrelétrica pode se inscrever nesse mecanismo de desenvolvimento limpo, recebe certificação para isso, recebe dinheiro. A gente sabe como são implementados essas usinas hidrelétricas no Brasil, PCH. A base de muito restrição de licença ambiental, expulsão mesmo de povos originários, de populações tradicionais. O impacto ambiental é enorme. Então, como é que você está promovendo, entre aspas, o desenvolvimento sustentável, né? E está, ao mesmo tempo, fazendo todos esses danos socioambientais. Então, ele é muito contraditório, por isso que ele é inefetivo, né? E, atualmente, há uma paralisia diplomática do sistema multilateral ambiental, que é através das conferências das partes que tratam sobre as questões de mudança climática, por exemplo. Eu estou falando desse assunto, que são a área que eu mais domino. O direito internacional ambiental ele é muito maior que isso, mas não se restringe. Por isso que eu falei que ele era exemplificativo, não taxativo, né?
E não tem debate desde o Acordo de Paris, está paralisado. Hoje vai ser o 6º encontro anual e a implementação do próprio Acordo de Paris já é muito problemática. Há excesso de soft laws que não vinculam os estados. Soft law, o que é? Isso acontece muito nas conferências das partes. Soft law não temos quórum para fazer uma convenção, um tratado, um acordo, um protocolo que vincula todos os estados. Então, vamos fazer uma carta de pretensões aqui que nós pretendemos fazer para o futuro. Aí convence os estados, né, parte que estão participando, a assinarem. E o que os estados fazem? A partir daí, tentam, aos poucos, nacionalmente, cumprir com o que está escrito naquela carta, naquele acordo, a implementar aquela carta de pretensão. Então, muito complicado, governança lenta e devagar. Outro ponto, inefetividade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para solucionar os problemas socioambientais. Então, salvo engano, são 17, 20, esqueci o número assim de cabeça. Cada objetivo, são objetivos, também não são vinculantes, é soft law também. Então, a implementação muito devagar. Por quê? A identificação do principal do problema é porque não tem participação social. Então, há uma ausência de participação social na elaboração de normas nas tomadas de decisões. Tem participação, às vezes, de ONGs, tem esses jovens pelo clima, né? Eles vão lá, dão um discurso, né? A Greta, tem até brasileiros também participam de Jovens pelo Clima, mas na hora de tomar decisão política, não tem, é mais midiático, isso não resolve os problemas atuais que nós temos de proteção ambiental. Então, os limites de direito internacional ambiental são esses, então a gente precisa, por isso que existe um direito global, aí fez recente, funcionando, né, que coloca o direito internacional público, a forma que é estruturado de uma forma obsoleta, ele pode também estar transformando o próprio direito internacional, pode transformar outra coisa depois. O que é pluralismo jurídico? Mesma forma que o direito global, o pluralismo jurídico também são várias coisas, podem ser várias coisas. Eu até tentei trazer uma síntese aqui, né, para vocês, para conceituar, né, que é entre a variedade de concepções sobre pluralismo, pode-se convergir de modo que o pluralismo se refere ao fato que o direito se encontra inserido na sociedade, transcendendo os órgãos estatais. Desse modo, caracteriza-se pela coexistência de diversos sistemas jurídicos no mesmo espaço social. Assim, ao serem admitidas por fontes estatais, são tratadas como problema de fonte de positividade jurídica. Então, aqui, o positivismo jurídico, né, a forma que é colocado o direito internacional, essa forma positivada, ele é insuficiente, ele traz problemas epistemológicos para o direito. Então, há muitos autores que criticam esse que chama de monismo jurídico, que o direito ele é assim, vinculado apenas à norma e ao Estado. O Estado tem monopólio da produção jurídica. Então, há muito questionamento em relação a isso. Então, assim, então agora vamos criar um ativismo jurídico, né? Fazer decisões da forma que a gente quer. Não é bem assim. Precisa de epistemologias para complementar, né, as lacunas que o positivismo jurídico tem, até porque ele vai continuar existindo da forma que ele é colocado. A gente precisa ver outros meios epistemológicos para transformá-lo e, de repente, lá na frente, né, depurá-lo, melhorá-lo, né? E ele tem que ser plural, porque não existe. O problema todo do positivismo, do monismo, é ver essa padronização de coisas diversas que nós temos não só, né, dentro de um país, como no mundo. Dentro de uma cidade, nós temos diferentes cosmovisões dentro de uma cidade, dentro do espaço que nós vivemos, imagine o mundo, né? E ele ser colocado, apesar de ele tentar colocar diferenças, né, como, por exemplo, a Convenção Quadra de Mudança Climática, tem uns países anexos A e os que não são, mesmo assim ele é muito reducionista e não resolve os problemas. Se resolvesse, nós não estaremos aqui discutindo, questionando e tentar trazer novas proposições. Aí agora, o que é esse rádio de justiça ambiental? Também é muito amplo, vou, né, tentar trazer aqui para vocês, não se aprofundar, ele precisa ser melhor teorizado pelo que eu já estudei. Então, está um início de pesquisa, de repente, vou voltar aqui depois para dizer, justiça ambiental está teorizada aqui para você, mas, por enquanto, eu vou trazer isso aqui. O Conceito de Justiça provinha quase exclusivamente da teoria da justiça de Rawls, baseada na distribuição de bens. Então, primeiramente, começa pelo questionamento
uma teoria de justiça do John Rawls, que ele não se adentra aos problemas sociais que temos na sociedade. Ele acha que é uma questão redistributiva. Não é uma negação a Rawls, mas é para demonstrar que a proposição dele é insuficiente, e está tudo bem também ser insuficiente. Outras pessoas também têm, passa o bastão e vai melhorando, né? Tem algumas autoras, Iris Young, Nancy Fraser, né, questionam bastante a teoria da justiça de John Rawls. Por isso, o termo justiça não gira apenas em torno da ideia de distribuição, mas que faz igualmente referência ao reconhecimento individual e comunitário, à participação e ao funcionamento das instituições democráticas. Então, o que a justiça ambiental busca? Fortalecer instituições democráticas para trazer a democracia para a base, essa base mais de baixo para cima, não de cima para baixo, né? Continuando, pode definir-se como tratamento ecológico, participação significativa de todas as pessoas, independente de sua raça, cor, origem nacional, cultura, educação ou rendimentos relacionados com o desenvolvimento e aplicação das leis, regulamentos e políticas relativas ao ambiente. O tratamento ecológico significa que nenhum grupo de pessoas, incluindo os grupos raciais, étnicos e socioeconômicos, não deve suportar de forma desproporcionada o peso das consequências ambientais negativas como resultado de operações industriais, municipais e comerciais, ou execução de programas ambientais de políticas a nível federal de Estado, no Estado, local ou tribal. Então, a justiça ambiental tenta agrupar, colocar todo mundo e tenta proteger quem está em grupo de vulnerabilidade, hipervulnerabilidade, povos originários, tradicionais, né? E eles têm que ter o direito de participação, eles têm... Como é que eu vou promover a justiça ambiental? Eu tenho que ter, não é só o poder de vetar, o poder de trazer, eu das ideias, né? O meu grupo, né? Não indivíduos, né? Eu como grupo, né? Da base social, trazer as proposições, as soluções para nós tomarmos decisões conjuntas e coletivas para melhorar, né? Como é que dava? Como é que dá essa participação? Eu trouxe aqui um conceito de um autor chamado Luiz Fernando Coelho, que é brasileiro, né, que tem a sua teoria crítica do direito, né? Eu não quis trazer o conceito da crítica dele, mas quis trazer essa parte de dialética participacional, né? Como é que ele conceitua? A dialética participacional vem a ser, precisamente, a consciência de que o sujeito, conhecimento voltado para o social, contribui para as modificações estruturais do seu objeto. A grosso modo, a participação pode se dar mediante movimentos sociais que desafiam a ordem hegemônica das tomadas de decisões das relações econômicas, que põe uma agenda antidemocrática e exploração da natureza. Nós estamos vivendo esse neoliberalismo, né? A questão do neoliberalismo, muita gente... Ontem eu estava debatendo com um grupo de advogados aqui de Brasília, né, que vai ter eleição agora, né, sobre o neoliberalismo. As pessoas reduzem o neoliberalismo à privatização, né? Se tem estatais sendo privatizadas, se não estão, se tem clientelismo ainda dentro das estatais, cabide de empregos, é mais ou menos neoliberal. Isso, na verdade, é uma visão reducionista que é o neoliberalismo, né? Nós temos uma razão neoliberal tomada conta, que é uma ideologia de razão única e ela é autoritária, porque ela tira, né, o debate público sobre como vamos tomar os rumos os rumos da nossa vida, né? Tanto no aspecto micro que da nossa vida, do nosso espaço social, como nação. Ele tira o debate. Não existe, né, um debate democrático sobre isso, né? Eu vou trazer aqui uns exemplos, né, desse agente democrático. Por que ele é antidemocrático, né? Existe uma nova economia, uma economia neo-extrativista do sul global. Então, dos últimos 30 anos, apenas nos desindustrializamos, voltamos toda a nossa economia para a venda de commodities, né, para exportação de soja, de milho, né, isso traz e tem trazido para nós, né, muitos problemas até de segurança alimentar, porque tem muitos conflitos no campo, né? Essa semana mesmo teve vários garimpeiros, né, dando tiro numa reserva indígena, né? Tem proteção, então não é só apenas para garimpo, então tem muita grilagem de terras para aumentar a expansão agrícola,
tem acabado com os biomas brasileiros de uma maneira muito nefasta. E acabar com os biomas não é só destruir fauna e flora, né? Porque tem pessoas vivendo ali, né? Tem pequenos agricultores, tem povos tradicionais, tem povos indígenas, sendo expulsos das suas terras. Se quem possui, já está com suas terras demarcadas, já tem dificuldade de proteção, quem não está tem dificuldade muito grande. E o Estado tem cada vez ser retirado dessa proteção, né? Aumento de investimento em combustíveis fósseis. Então, eu trouxe agora há pouco, falei de protocolo de Kyoto, né, Acordo de Paris, e em vez de aumentar o investimento em energias renováveis existe, né, há um crescimento, mas tem que ter um desinvestimento em combustíveis fósseis. Então, essa briga, como é que a gente vai, né, proteger o meio ambiente, de mudanças climáticas que estão aí, e há um investimento enorme, né? Nem trouxe dados aqui, até tem, né? Depois eu posso compartilhar com vocês, né? Mandar, que o crescimento é enorme de investimento em combustível fóssil no âmbito global, né? Quais consequências? Pobrezas energéticas, proveniência da propriedade intelectual das fontes de energias renováveis. Então, tem outro problema também aí, né? Porque essa pobreza energética é o quê? Há um mercado, há uma necessidade do aumento de energias renováveis, mas não há democratização delas. Né? Até tem uma agência internacional de energias renováveis, né? Mas, por exemplo, ela é sediada da Abu Dhabi. Ela é a sede dela, um dos mais produtores de petróleo, né? Eles resolveram pagar, né? Tem um custo alto abrir uma agência, né? Eles têm vários, né? Eles dão dicas, né, para os países de como regular, ajuda a criar regulação de mercados energéticos internos, como conseguir investimentos, só que dinheiro mesmo, e conseguir quebrar com as patentes das energias para trazer essa democracia energética, não traz. Então, não existe. Né? Essa democratização das energias renováveis é inexistente ainda, né? Principalmente por causa da questão da propriedade intelectual. E outra questão também, não cumprimento das pretendidas contribuições nacionalmente determinadas pelos estados. O que é isso? Isso, antes de cada conferência das partes, isso, a última vez que aconteceu, né, isso pode ser atualizado de tempos em tempos, né, mas aconteceu de uma forma mais ampla, foi antes do Acordo de Paris. Né? Então, cada país envia para a Conferência das Partes, para a Secretaria, né, que é sediada em Bonn, na Alemanha, quais são as metas, né, de redução de gás de efeito estufa aí até 2030, 2050, por exemplo. Aí diz, mas eles colocam as pretensões, mas não cumprem com elas. E quem que vigia isso, né? Você pode denunciar, mas não tem enforcement, não tem como a Secretaria de Governança das Partes, mas existe Tribunal Internacional Ambiental, né? Então, você tem que usar outros mecanismos de como tentar, né, obrigar os estados, partes a cumprir com o que eles se comprometeram, eles assinaram, mas não cumprem, né? Então, esse é o grande problema da governança tradicional do Direito Internacional Ambiental. Então, assim, eu vou trazer para vocês exemplos, né, de como nós podemos subverter através do próprio direito, com participação social, com busca de maior democracia mesmo, para tentar ocupar esses espaços, essas lacunas deixadas pelo próprio, não só pelo direito internacional, pelos próprios espaços, as instituições estatais nacionais, estaduais e municipais. Então, eles não conseguem. Então, por isso que precisa né, dessas outras epistemologias, de um pluralismo jurídico para tentar subverter mesmo essas problemáticas que eu tenho apresentado para vocês. Aí como é que é, né? Passo de um conceito de ecossidadania para uma mudança de paradigma nos normas de criação da norma. Então, os movimentos sociais por justiça ambiental possuem uma característica transnacional que se influenciam mutuamente. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos né, mais adiante, levando à repetição de comportamentos que vêm da desconstrução das tomadas de decisão vindas de cima para baixo. Então, ela busca a inversão do polo para a reconstrução do direito vindo de baixo para cima. Essa perspectiva tem constituído a busca de uma pré-ecologia social e popular. Né? Claro que ela não vem, assim, né? Estamos aqui, precisa de muita articulação, participação social, muito debate, ela acontece de uma forma pulverizada e fragmentada,
né, para tentar resolver essas questões. Então, ela precisa dessa construção desse conceito que ainda está se constituindo. Então, eu vou trazer aqui para vocês os exemplos, tá? Que eu trabalhei os conceitos para vocês entenderem, né, mais ou menos o que eu quero dizer com esse tema, né? Norma, tem vários conceitos jurídicos dentro dele, né, até epistemológicos. Então, agora, a partir de agora, eu vou trazer os exemplos para vocês. Está todo mundo ouvindo, acompanhando? Sim, Otto. Certo, tá bom, obrigado. Então, vou começar pelo Brasil, né? Depois eu vou passando para as outras etapas, né? Aqui no Brasil tem os protocolos autônomos de consulta prévia, né? Baseado na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Essa consulta prévia, livre e informada, que diz, né? Eu vou ler aqui para você depois explicar. A Convenção 169 da OIT regula o direito à consulta livre, prévia, e informada dos povos indígenas e tribais que possuem propriedade ou possam suas terras comunais. Quando há, por exemplo, empreendimentos nas terras comunais de povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais do Brasil, há necessidade de uma consulta prévia com base na Convenção para concessão de licenciamento ambiental. Por isso, tem-se criado protocolos autônomos estabelecidos pelos próprios povos, que, dependendo do caso, pode ser homologado sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. O que isso significa? Nós temos uma convenção, que é um tratado de direito internacional público, que ele confere, que ele admite que esses povos têm uma proteção jurídica diferente. Então, qualquer, né, coisa que vai impactar em suas terras, não só suas terras, até mesmo se tiver ali próximo a elas, e, né, um rio que passa próximo, né, ou passa por dentro ali, eles podem ser consultados para que esses empreendimentos podem acontecer. Esse empreendimento pode ser qualquer coisa, uma estrada, uma barragem, uma PHC, ou até mesmo não só hidrelétrica, pode ser pequenas centrais hidrelétricas, pode ser também energia eólica, né, dependendo do caso. E como é que ela é feita, né? Ela não se resume apenas a audiências públicas, como é feito. A audiência pública é muito uma mera formalidade, né? Como acontece, né, de atos administrativos aqui, né, nas cidades, por exemplo, para qualquer empreendimento, não. Então, como é que tem se construído? Isso veio a partir dos movimentos sociais e própria articulação dos povos indígenas para que isso acontecesse. Então, não adianta chegar, falar que vai fazer e voltar. Não? Então, são criados protocolos. E como é que são esses protocolos? Protocolo, cada povo, cada nação indígena, cada povo quilombola, cada comunidade tradicional pode criar seu próprio protocolo de tomar decisão. Então, isso é uma regulação. Eles primeiro regulam como é que vai ser feita essa aproximação, sempre geralmente intervenção do Estado, né, de agências reguladoras, se for, né, a ANEEL, né, for uma coisa, ou se for NTT, ou se for estrada, ferrovia, coisas do tipo. Então, tem uma participação do Estado junto à população, né, que cria protocolos para poder fazer essa concessão de licença ambiental. Mas a gente tem dois problemas aqui, né? Primeiro, ontem a Câmara dos Deputados, né, aprovou o fim do licenciamento ambiental, né? Então, para vocês verem como isso, o respeito, né, aos povos, né, indígenas, originários, tradicionais, né, as comunidades tradicionais não têm respeito nenhum, né, eles acham que é um entrave, um atrapalhamento, né, de quem quer fazer negócio no Brasil e dar lucro, né? Essa conversa dos políticos que tomam decisão, nós temos a bancada ruralista enorme, são boa parte deles grileiros, então isso acontece bastante, e tem também um projeto de decreto legislativo tramitando no Senado, de denunciar a Convenção 69 da OIT, ou seja, para retirar o Brasil da Convenção. Né? Você que eu estou na Comissão de Direito Internacional, né, vocês sabem disso, mas quem estiver assistindo souber, né, a forma de se retirar de convenção é a partir da denúncia, tem um protocolo e tal, e tem um projeto de decreto legislativo para dar poder à presidência a denunciar a Convenção 69. Então, eles querem não apenas... Então, como é um trabalho, né? Um trabalho em conjunto, tanto
Eles tanto estão querendo acabar com o licenciamento ambiental, como se retirar da convenção para acabar com essa protocolos autônomos. Então, como será se isso passar, né? Vamos ver, é constitucional. Eu não vou entrar em debate de constitucionalidade agora, mas temos que, né, através da sociedade, como juristas, reagir de que forma, né, impedir isso. Então, assim que funcionam os protocolos. Então, dentro de cada microcosmo, de cada nação, de cada aldeia, cria seu próprio protocolo. É uma forma de regulação, completa a convenção que vem, uma convenção, um tratado internacional, e tem uma própria regulação que se transforma em direito também, né? Tem um sentido de obrigação para ser entendido. Claro que se não tiver acordo, isso vai parar no Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário geralmente protege, né? O consulta prévia tem mudado esse paradigma do poder, dentro do Poder Judiciário, de não, se não for, não está sendo respeitado o direito à consulta prévia, tem derrubado, os empreendimentos têm sido parados. Claro que ainda há casos, por exemplo, Belo Monte, né? Tudo que aconteceu, mais de, né, além de não ter respeitado a consulta prévia, mais de 40 ações civis públicas, e passou do jeito que teve que ser mesmo, e aconteceu. Né? Passando para outro, vou trazer outro exemplo para vocês. Aqui é o Estado Plurinacional da Bolívia e do Equador e o estabelecimento do bem viver. Aqui o Estado, quando o Rafael Correia e o Evo Morales foram presidente, eles, né, criaram novas constituições, está trazendo essa perspectiva de Estado plurinacional, né? Como tem muitos povos, né, indígenas nesses países, eles reconhecem a própria nacionalidade deles, por isso que é mais de uma nacionalidade. Então, é uma forma até de questionar a constituição dos Estados nacionais eurocêntricos. Então, foi criado. Então, ele já, por si só, essa própria Constituição ele já admite o pluralismo jurídico. Na própria Constituição é admitido o pluralismo jurídico dentro do seu conceito. Na prática, tem problemas, tem. Mas o Estado, né, foi refundado, ou tem uma tentativa de refundação do Estado da Bolívia e do Equador, né, e trouxe esse conceito do bem viver, que eu vou dar ali para você. Equador e Bolívia inaugura um movimento constitucional mais amplo chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano, que não tem a ver com aquele neoconstitucionalismo que trabalha daqui, para o Barroso, é outra coisa, né? Possui como particularidade reconhecimento da plurinacionalidade, pela busca do bem viver, pela interiorização da cosmovisão dos povos indígenas, destacando-se o ecocentrismo com a natureza como sujeita de direitos. Então, aqui, tanto na Bolívia e no Equador, a natureza é sujeita de direitos, então é reconhecida a cosmovisão dos povos indígenas, a sua propriedade, as suas terras, os seus costumes, mas não é tutelado como Estado. Eles têm uma autonomia maior, eles têm a capacidade de criar a sua própria organização política, econômica, autônoma, e também propor. Então, há uma influência, né, uma tentativa, né, uma tentativa de criar outras epistemologias também, até do próprio direito, e modificando a forma do direito constituído nesses países. Então, há uma influência desse bem viver também se espalhando pela América Latina, pela América do Sul, principalmente. Né? O que é esse bem viver? Né? O bem viver no Equador se chama, né, bem viver, na Bolívia, viver bem, e vem do termo Quichua, Sumac Coasai. O povo Quichua, ele existe tanto no Equador como na Bolívia, é um povo indígena enorme, né? Sumac se traduz como belo, bonito, precioso, excelente. Coasai como vida. Então, eles traduziram, né, para o espanhol dessa maneira, e nós, no Brasil, tentamos trazer o bem viver, porque tem um autor chamado Alberto Costa, ele foi presidente da Assembleia Constituinte do Equador, e escreveu um livro chamado Bem Viver, inclusive brigou, né, porque depois o Rafael Correa se retirou, né, dessa Assembleia Constituinte, muitos problemas, né? Então, assim, essa constitucionalidade nova ainda está em construção, está encontrando muitas dificuldades, né? As mudanças não vêm através de cartas, né, então, constitucionais, ou apenas pela própria regulação. Vamos melhorar as leis, que a sociedade melhora automaticamente. Nós sabemos que isso não é bem assim. Tem esses problemas aí, e como foi traduzido né, de um autor equatoriano que usa o bem viver, né, a tradução para o português veio como
bem viver, né? Foi esse conceito trazido. Então, é um conceito, o que é esse bem viver? Né? O bem viver é trazer essa cosmovisão dos povos indígenas que vivem em harmonia com a natureza, né? Então, afasta o conceito de desenvolvimento sustentável, que é uma coisa ainda empresarial, de capitalismo verde, de economia verde ainda, que tem muita exclusão, não é democrático, mas não é o retorno à natureza, o retorno ter uma vida primitiva. Na verdade, é utilizar as tecnologias, por exemplo, dos próprios povos indígenas, de como utilizar melhor a natureza para trazer um conceito de uma forma melhor de viver. Por isso que é o bem viver. Então, é esse aproveitamento. Então, trazer essa tecnologia, essa visão, essa visão, esses saberes, para trazer nova forma de viver a sociedade, né? Por isso que é uma forma decolonial, por isso que eu trouxe lá no início, né, dentro daquela cartografia do direito global, né? Decolonialidade, porque é a partir do que o nosso conhecimento, nossos saberes ancestrais, que, né, não é uma negação total né, de outras formas, até mesmo do eurocentrismo, uma forma de, olha, você não vai trazer de cima para baixo sua visão de mundo, nós também temos a nossa, e podemos nos harmonizar e trabalhar aqui junto. O que for de vocês que não faz bem para a gente, não funciona, nós não vamos vamos a nossa forma, mais ou menos nesse sentido. Então, é que esse conceito não só de decolonialidade, conceito também de questionar o conceito de desenvolvimento, né, de decrescimento econômico. Por isso que é uma cosmovisão. Não é socializar a pobreza, não, é tentar como a gente vai aproveitar a natureza, aproveitar nossos conhecimentos tradicionais, né, para melhor proveito da sociedade. Mas ele é um horizonte a se atingir, né? Não é do dia para a noite, né? Então, você conhecimento é trabalhado, discutido, debatido na sociedade. Por isso que ele é uma perspectiva decolonial. Aí eu trouxe aqui para vocês o bem viver na ressignificação do direito à cidade, né? Aí trata-se da territorialização das cidades pelos povos indígenas e as implicações de suas formas de organização próprias traz na ressignificação do direito à cidade. Nós temos o conceito de direito de cidade, né? Tratado tem um autor chamado Lefebvre. Aí é uma forma de trazer o bem viver também para o direito à cidade. Aí depende de processos migratórios a que se tem sujeito, da incorporação de suas terras tradicionais no perímetro urbano ou ainda de uma sobrevivência temporária no contexto urbano para acesso a políticas públicas. O espaço urbano também é passível de territorialização para os povos indígenas. Então, quando teve expansão urbana no Brasil, no século XX, né, vários povos indígenas foram expulsos de suas terras, não tinha, né, Constituição de 88, muito antes disso. Então, teve muitos esses problemas, foram expulsos. Muitos povos viviam no perímetro urbano, ainda tem, né, vários. Né, eu vou trazer aqui um caso, né, aqui em Brasília, tem um bairro chamado Noroeste, né, e fica dentro do plano piloto. Eu moro aqui na Asa Norte, por exemplo, né, no final da Asa Norte foi construído esse bairro a partir dos anos 2010, né, chamado Noroeste, uma especulação imobiliária enorme, foi muito autoritária, né, foi feito dentro do território indígena, no Santuário dos Pajés, que se encontrava no território antes das construções em Brasília. Então, o que eles fazem lá? Eles protegem nascentes, desculpa, gente, cachorro aqui latindo, eles protegem nascentes, protegem mesmo, até mesmo o bioma do Cerrado, eles utilizam ali, né, o bioma do Cerrado para o melhor proveito da sua subsistência, né, sobrevivência, e dentro desse santuário do Pajés, há uns 4 ou 5 povos indígenas vivendo ali dentro. Eles vivem separados ali, e eles foram, aos poucos, perdendo território mesmo. Então, assim, não está demarcada a terra deles, mas eles têm um protocolo, há um protocolo de que eles têm um reconhecimento de estar naquelas terras há muito tempo, até mesmo antes de construção de Brasília. Mas, na época, começou em 2009, e eles começaram a derrubar, desmatar, né, e matando nascentes, eles foram diminuindo seu espaço. Então, teve um conflito social urbano imenso nessa época, né,
um dos vice-governadores, o vice-governador, quando começou, Paulo Otávio, é o principal especulador imobiliário de Brasília, é dono, né? Tem uma construtora, incorporadora, dono de diversos edifícios aqui construídos, são, né, pertence a ele, era o vice-governador. Não quis saber, o Estado tomou decisão mesmo, até mesmo o Ministério Público estava impedindo, não era para derrubar, mas eles, o inteiro tratou e foram derrubados, teve movimentos sociais, toda a resistência, e eles conseguiram ficar num canto ainda, preservando, mas quase tudo foi derrubado, eles colocavam fogo também para expulsar, para atacar, né, para expulsar os povos indígenas dali. Então, assim, o direito à cidade, né, esse conceito de bem viver, o direito à cidade, né, para ressignificar o direito à cidade, é para dar direito aos povos, né, indígenas e tradicionais que vivem no perímetro urbano. Né? Então, não são só os povos indígenas, como citei, por exemplo, aqui também tem os calungas, que são quilombolas, aqui, que fica no Goiás, aqui perto de Brasília, tem uma chapada, e essa chapada tem uma cidade chamada Alto Paraíso, e tem um lugar chamado Cavalcante, que é um distrito, né, dessa cidade. Esse distrito são quase todos, quase ocupado por quilombolas ali. Então, assim, eles estão ali dentro do perímetro urbano, tem uma invasão enorme, né? Tem muita gente de fora, até do Brasil, morando naquela região, trazendo outros costumes, né? E está começando também antes eram pousadas, feitas por familiares ali, né? Para o turismo, né? Mas é uma tentativa ali de expulsá-los também. Agora deu uma melhorada porque eles elegeram um prefeito e elegeram também a bancada da Câmara dos Vereadores, a maioria deles quilombolas, então acho que eu não estou acompanhando de perto a situação deles, mas acho que eles conseguiram dar uma reduzida, né? Então, o conceito de ressignificação de direito à cidade também diz respeito, porque nós temos muito essa visão, né? Esses povos estão lá na floresta, né? Não, eles estão na cidade também, né? E eles precisam, o direito precisa protegê-los e à sua maneira, né? Por isso precisa desse pluralismo jurídico, né? A partir dessa participação social de ver como é que a gente vai debater, como a gente vai trazê-los, né, para sua proteção, né, dos seus direitos, sem precisar, né, de trazer essa padronização jurídica que eles provavelmente não seriam contemplados. Então, seria nesse sentido. Aí, eu vou beber um pouco d'água aqui, pessoal, que não pode falar. Vou trazer outra coisa aqui para vocês. Os efeitos globais dos contenciosos climáticos. E o que é contencioso climático? Né? Vou explicar aqui. Que é cidadão contra estados. Né? Ali atrás eu falei para vocês sobre as pretendidas contribuições de redução, né? Como é que cada estado pretende reduzir suas reduções de gases de efeito estufa. E os estados não têm cumprido, como eu falo, né? Expliquei para vocês. E na Holanda, né, eles começaram a questionar, eles criaram a fundação chamada Urgenda, eles se organizaram em 800 cidadãos e tentaram administrativamente mandar uma carta ao parlamento para que o Estado cumprisse suas metas. Então, lá houve um debate, né, dentro do parlamento, o parlamento falou que era discricionário, não era obrigatório, né, a redução, então, por ser discricionário, eles não tinham obrigação naquele momento de estar cumprindo, porque a meta ela é para 2030, 2050, por exemplo, né? Então, até lá eu vou conseguir, eu estou fazendo agora. Mas é mentira, a gente sabe que na forma que está funcionando, né, as emissões, eles não cumpririam com as metas, né? O que aconteceu? Eles tiveram que acionar o judiciário. Eles acionaram o judiciário em 2015, né, entraram contra o Estado para que o Estado começasse a cumprir. Isso desencadeou em vários contenciosos ao longo em todo mundo, né? Então trouxe um debate enorme, assim, teve esse caso é muito esqueci a palavra. Esse caso é muito importante por causa disso. Então teve efeitos globais de contenciosos climáticos. Então, eu trouxe aqui 6 casos para vocês, né? Mas assim, que eu já analisei quase 20,
E tem até um site chamado Climate Chart Case, que é feito pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que eles mapeiam todos esses casos que estão fazendo. Então, o legal é que dá para ter acesso às petições traduzidas, como são no inglês, as petições, decisões jurídicas, tem tudo lá, né? Quando sai decisões, eles vão colocando, alimentando esse site. É muito interessante esse banco de dados, muito importante para pesquisa, inclusive, né? Então, em 2019, o caso transitou julgado, eles conseguiram, foi até a Suprema Corte, na Holanda, e eles conseguiram, e dentro desse debate também começou a ter uma questão de direitos humanos, que esse caso de direitos humanos foi desembocar no caso francês, né? O caso francês, que é o que eles chamam lá de caso do século, né? E eles têm um nome lá, porque eles criam um site, né? A sociedade se organiza, tem autofinanciamento, um grupo de advogado, amigo escuro, e todos trabalhando em conjunto, assim, eles chamam a mídia, tem campanha. Então, assim, é muito interessante a forma, são que se chama de processos jurídicos estratégicos, né? Então, há uma estratégia de atingir, né? Atingir o estado para que seja cumprida, né, esses contenciosos climáticos, a estratégia, a todo um jogo midiático, né, atingir a mídia. Aqui no Brasil, acho que seria um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas, né, nós podemos usar esses bons desejos para tentar aqui também no futuro, quem sabe, né? Aí na França, lá tem um tribunal administrativo, o tribunal administrativo decidiu reabrir a investigação, porque eles não tinham recebido, por 2 meses, impede as partes elementos adicionais que eles permitam determinar com precisão as medidas que devem ser ordenadas ao Estado. Então, eles entenderam, né, eles reabriram porque eles entenderam que há necessidade mesmo desse cumprimento. Começou a ter um debate sobre direitos humanos dentro da Convenção Europeia. Então, outubro, eu acho, setembro, outubro, o Tribunal Administrativo da França vai decidir sobre o caso. Há o caso climático da Irlanda, né? Na Irlanda, o Supremo Tribunal considerou que o Plano Nacional de Mitigação do Governo, né, que para cumprir com a redução de gás de efeito estufa, uma plataforma principal de sua política de mudança climática, falhou em especificar como o plano de transição da Irlanda para uma economia de baixo carbono, resiliente ao clima e ambientalmente sustentável até o final de 2050. Por que isso? Porque eles fingem, eles falam, são apenas intenções, mas eles não implementam. Então, por isso que teve que entrar, né, acionar o Poder Judiciário. Então, assim, o Poder Judiciário Nacional está decidindo sobre questões internacionais, né, por isso que o direito vai se transformando mesmo. Então, acaba se transformando em instâncias transnacionais. E para trazer também outros casos, não só na Europa, né, teve jovens, né, contra a Colômbia. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor dos jovens, reconheceu a Amazônia colombiana como tendo direitos próprios e ordenou ao governo que elaborasse e executasse plano de ação para enfrentar o desmatamento na Amazônia. Aqui estão sentindo também que não estava cumprindo com o plano de desmatamento, né, que também aumenta os gases de efeito estufa. E teve o caso na Índia, Pandey foi uma criança de 9 anos, acabou entrando, né, com ação contra a própria Índia. A petição foi rejeitada pelo Tribunal Nacional Verde com base no fato de que o assunto já estava coberto para avaliação de impacto ambiental. Então, os casos que eu analisei, assim, ou tem decisão de mérito e são favoráveis, ou eles não analisam méritos, que não recebem o processo. Toda vez que tem análise de mérito, é favorável. Então, eles sempre arrumam, o Poder Judiciário, quando não quer mesmo decidir a favor, eles arrumam algum fato ali para que o processo não dê continuidade, como está acontecendo também nos Estados Unidos, o Juliano versus Estados Unidos, mas tem outros diversos casos também acontecendo nos Estados Unidos. O status atual, em março de 2020, os demandantes entraram com pedido de nova audiência perante o plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Oregon, alegando erros de direito significativo na sentença anterior. A sentença não decidiu mérito também, falou que o Poder Judiciário não tinha capacidade de decidir sobre isso e disse que era ato discricionário do Estado, né? Mas foi uma briga. Até para começar a ser julgado lá, isso começou também em 2015. Foram vários anos, começou no governo Obama, teve que ir para o Supremo Tribunal, para o Supremo Tribunal, Suprema Corte, para a Suprema Corte dizer que o tribunal poderia analisar o caso. Para você ter ideia como foi bastante demorado lá, dizem que, né,
para quem diz que o sistema judiciário americano é ágil, né, rápido, é célere, né, nesse caso foi bem burocrático e foi bem difícil, inclusive, de ser julgado. E teve muita pressão popular também, dos jovens, né, tem organizações não governamentais, vários amicus curiae, grupos de acadêmicos se participando aos montes, bem, entrando com muitas petições de amicus curiae, mas são dezenas de petições. Outro exemplo aqui para vocês, que são, eu não estou conseguindo enxergar aqui, litígios transnacionais, descumprimento de dever de diligência e responsabilidade social corporativa, contenciosos socioambientais, aqui cidadãos contra empresas multinacionais. O que acontece? O grande problema é que as empresas não são sujeitas de direito internacional, então não conseguem entrar com litígio contra as empresas no sistema interamericano de direitos humanos, por exemplo, no tribunal, tribunal internacional, não vai ser nem recebido, é sempre Estado, né? Então, começou a ter movimentos também de litígios transnacionais. O que são isso? Porque o fato acontece num Estado, só que outro Estado acaba julgando o fato que aconteceu em outro. Né? Eu trouxe 3 exemplos aqui que tem mais a ver com questões socioambientais, tem mais relação com os direitos humanos. Né? Há uma questão, uma forma de autorregulação chamada responsabilidade social corporativa, que depende da voluntariedade dos estados. Como isso acontece? Ele pode ter a sua própria regulação, seus códigos de condutas, mas eles acabam não cumprindo. Então, por isso que é o dever de diligência deles de cumprir com suas próprias autorregulação, com suas metas. Eles acabam não cumprindo, e muitas vezes estão agindo de forma, não descumprindo, como agindo também de forma criminosa. Né? Então, eu trouxe aqui 3 casos. Né? Um foi o Kiobel versus Shell, que é Shell, tá? Eu escrevi errado, nos Estados Unidos, que é uma família, né? Kiobel, o marido dela foi assassinado por capangas, né? Contratados pela Shell, a subsidiária Shell lá da Nigéria. Eles se encontravam no delta do rio Níger, na Nigéria, no delta do rio Níger, e estava tendo muitos impactos, expulsão mesmo. Então, o próprio exército começou a sequestrar pessoas e a polícia a matar, e eles o marido dela foi morto nessas operações ali para que a Shell fizesse a exploração de petróleo ali na região. Ela acabou se refugiando para os Estados Unidos, e como essas empresas trabalham por holdings, né, há também sua sede, né, da Shell, a Shell americana, a subsidiária. Aí tem um estatuto de responsabilidade civil estrangeira. Então, se é uma empresa americana que comete violação violações cíveis mesmo em outros países, ela pode, né, avocar ali a jurisdição para dentro dos Estados Unidos para ser julgada. Né? Mas ali a Suprema Corte entendeu que não se aplica estatorialmente a corporações estrangeiras, porque como eles entenderam que era uma subsidiária nigeriana, então tem que essa questão também dessas multinacionais que muda, né, ali a pessoa jurídica de acordo com o país, né, ali foi um subterfúgio para a Suprema Corte não julgar, né? Então o processo não foi, né, chegou da Suprema Corte, mas eles não julgaram o mérito, né? Falaram que não era um caso de aplicação. Né? Outro caso que aconteceu também na Nigéria, agricultores nigerianos contra a Shell. Eles já foram para a Holanda. Entraram com 3 ações, inclusive, esses agricultores, né? Esse caso, a Shell poluiu o rio, né? Teve vazamento de óleo. E eles entraram com esse pedido de reparação, né? Dentro da Holanda. Então, 29 de janeiro de 2021, o Tribunal de Apelação holandês considerou que a Shell Nigéria foi responsável por 2 derramamentos de óleo no delta do Níger, e responsável pelo pagamento de indenização. Então, assim, é uma ação indenizatória, né? Mas a condenação não entra também, a recuperação do rio, despoluição, como é que vai trazer essa proteção ambiental, ainda faltou, mas ainda está em pequenos passos, né? Por isso que se chama de litígios transnacionais, porque você pega uma instância jurídica nacional,
acabou julgando de um caso, um fato que aconteceu em outro estado, de uma empresa cuja matriz, né, naquele país, né? Embora a Holanda não tenha uma regulação, né, dizendo que pode ser julgado um caso de um ilícito ocorrido em outro país, de uma empresa holandesa, mas eles receberam o caso, acabou indo, né, primeira instância não conseguiram, mas conseguiram no Tribunal de Apelação um julgamento favorável. E esse terceiro caso que eu trouxe aqui para vocês, né, o caso dos povos indígenas amazônicos versus o grupo Cassino. Esse caso são povos indígenas do Brasil e da Colômbia. O grupo Cassino possui, entre elas, né, é um grupo enorme, o Grupo Pão de Açúcar do Brasil. Eles são sócios do Grupo Pão de Açúcar, tem ações no Grupo Pão de Açúcar. Então, qual foi a falha ali, né? No seu código de conduta, eles dizem que vão cuidar de toda a cadeia produtiva, né, dos seus produtos, para que seus produtos tenham esse código, essa responsabilidade social seja atingida, essa voluntariedade. Mas começou a ter denúncias, né, na sociedade, várias organizações, né, não governamentais, os próprios povos indígenas começaram a denunciar o Grupo Cassino que eles estavam dentro da cadeia produtiva adquirindo carne carne bovina, né, e da pecuária primeiro, dentro de territórios indígenas, que estava correndo desmatamento para criar pasto. Então, eles invadem, desmatam, tem toda a extração da madeira, então a questão da queimada também, de produção pecuária dentro de territórios indígenas, então, várias proibições. Então, eles foram avisados, eles ignoraram, então foi feito todo um relatório, um enorme de estudo, assim, né? Várias organizações, foi uma frente ampla que participou desse estudo, e o grupo ignorou. Mas o que aconteceu? Na França, eles aprovaram uma lei de 2017 que pode judicializar contra empresas matrizes que descumpriu seu dever de vigilância em outros estados. Então, dentro da França já é admitido, a responsabilidade social corporativa dentro da França é bastante avançada nesses temas, né? Ainda não foi julgado, mas esse caso já está tramitando com base nessa lei que regulamenta o dever de diligência das empresas francesas em outros territórios. Então, já não existe. Então, esses movimentos sociais, né, criaram uma lei positivada pelo Estado, né, mas ela foi fruto de uma construção que veio de baixo, foi de baixo para cima. Então, ela foi regulada, estava utilizando o poder judiciário, como estava falando, não é desprezado as instituições do Estado, nem o direito produzido pelo Estado, mas a forma que ele é construído, ele vai se diferenciando também. Aqui, mais um exemplo para vocês. Eu sei que vocês devem estar cansados de me ouvir, mas já estou, né, chegando ao final. Federação de Cooperativas de Energias Renováveis Autônomas dentro da União Europeia. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz dentro do meu mestrado, né, e depois eu escrevi um artigo sobre isso, né, foi até publicado no Compédia, posso compartilhar depois com vocês. A Diretiva 2009, né, da União Europeia, regula o respeito das energias renováveis dentro da União Europeia, foi um passo necessário para tentar concretizar as abstrações estabelecidas pelo direito internacional ambiental em relação às mudanças climáticas, né? Então, dentro da União Europeia, eles criaram uma diretiva, que é um documento administrativo ali, de regulação, né? Mas é uma regulação mesmo que tem valor vinculativo, né, obrigatório. Que se estabeleceu essa diretiva? Né? Ela estabeleceu como meta o consumo final de 20% por fontes de energia renováveis até o 2020, né? Mas o que acontece aí? Né? Essa diretiva, ela estabelece essa meta, né? E eu utilizei o direito administrativo global para analisar se essa meta está sendo cumprida. Eles têm um instituto de pesquisa lá chamado Eurostat para ver estatística mesmo, para ver o cumprimento da diretiva, se estava, né, cumprindo até, quando eu analisei, estava até 2018, se não me engano, eles estavam chegando dentro dessa meta, assim, então estava cumprindo. Mas o que ela não percebe, não observa diretiva, né? Ela tem
ela tem falhas, porque, primeiro, a diretiva ela é feita para regular mercados, para criar ambientes de negócio favoráveis, como investimentos, para criar livre concorrência, né? Como, né, a União Europeia, o mercado uma integração econômica, né, principalmente, ela busca principalmente esse aumento de concorrência econômica, né, de livre mercado e tal. Só que ela não prevê, primeiro, participação pública da tomada de decisões, como é que o Estado vai financiar pequenos empreendimentos de energias renováveis. Não prevê nada disso, nem como se estabelece. Então, com essa diretiva de 2009, e teve a crise econômica a partir de 2008, vários cidadãos começaram a se organizar por cooperativas porque não tinha emprego. Eles viram a possibilidade de criar cooperativas de energias renováveis como uma forma de sobrevivência, e isso começou na Alemanha, depois foi se espalhando pelos países da União Europeia, até o ponto que eles criaram uma fundação em 2013, lá na Bélgica. Na Bélgica, eles criaram a fundação, eles têm um estatuto, e essa federação, ela tem uma autorregulação bem própria, e ela não trabalha com concorrência, ela trabalha com cooperação, elas mesmas autofinanciam, se autogestionam, se auto-organizam, e a questão também, como eu falei, financiamento e o treinamento também, como é que nós vamos implementar eles em ensino. Então, é bem organizado. E se espalharam, assim, aos milhares dentro da União Europeia. Só que o que acontece? Né? A regulação não prevê, ela não trabalhou como é que outras formas de regulação poderia contribuir para as metas. Então, se você analisar essa falha do direito administrativo global, olhar ali a contabilidade, olhar os dados, regulação perfeita, eu cumpri com as metas, ótimo, né? Maravilhoso. Mas não analisa a forma que foi constituída a energia renovável, inclusive teve muito lobby de grandes empresas, né, tentando dentro do Parlamento Europeu criar monopólios de mercado, não conseguiram, mas tentaram bastante. Começaram a ter também outras, cooptar essas cooperativas, mas eram grandes empresas dizendo que estavam fazendo ali cooperativas para participação social, para criar democracia energética, mas isso não acontecia na prática. Então, assim, teve bastante briga e ela não consegue, não tem como medir como essas cooperativas contribuíram para esse valor de consumo final. Então, é uma forma plural, porque ela vai, né, tem uma autorregulação que eu chamo de teoria sincrética, né, do direito, que ela sincretiza com a regulação principal, porque tem a autorregulação, ela sincretiza, e as duas colaboram para esse consumo final, nessa sincretização da participação social, da participação no mercado de energias renováveis na União Europeia. Então é isso, pessoal. Desculpa pelo tempo. O André falou entre 30 e 40 minutos, acho que eu falei mais de 1 hora, mas era muita coisa. Tentei não me aprofundar muito nos temas e tentei trazer questões práticas também para vocês enxergarem, né, como é que essa justiça ambiental, que ela é um pool de várias, né, questões ambientais temáticas, né, esse guarda-chuva trouxe questão climática, energética, trouxe protocolos autônomos, direito à cidade, né, até questões também de responsabilidade social corporativa, para vocês verem, não são exaustivos, mas tentei trazer alguns exemplos para vocês entenderem essa construção dessa pesquisa que ainda está se iniciando, tá? Aí vocês, se quiserem trazer dúvidas, né, sugestões, pode mandar e-mail para mim, eu posso passar toda as referências para vocês. Eu não quis trazer as referências aqui e colocar, mas eu tenho muito material em PDF, né, porque eu não tenho PDF, tenho, né, alguns livros também. Se vocês tiverem interesse, gostarem do assunto, trocarem ideia, estou à disposição, tá? Muito obrigado. Agradeço, Otton, agradeço a disponibilidade, as palavras. O tema ele é tão interessante, ele é tão diversificado, que acho que essa 1 hora talvez seria possível talvez transformar sem dúvida em 2, 3, 4, até porque a abordagem da forma como foi feita, ela demonstra que o direito internacional ele está vinculado diretamente à questão ambiental, ele está vinculado à questão
empresarial, está relacionado a comércio exterior, está relacionado a direitos humanos, está relacionado à forma de pensar a cidade, que você falou isso também muito bem. Quer dizer, a questão relacionada ao meio ambiente, ela tem reflexos de dentro para fora, como de fora para dentro. Então, a questão de criação de normas ambientais, no momento em que o mundo inteiro exige que normas ambientais sejam cumpridas, que normas ambientais sejam respeitadas, sejam exequíveis, né? O Brasil demonstra aí já, não só agora, mas há muitos anos, desrespeito, né, em relação a muitas normas ambientais. E esse aspecto aí da preservação, da preocupação, ele é extremamente importante, porque não basta a gente pensar somente na proteção de ecossistemas nacionais, isso é extremamente importante, mas se outros ecossistemas de outros países também não for possível, né, dar a devida proteção ou a devida forma de sanção, porque o problema no aspecto do direito internacional que a gente vê é isso, é a autorregulação, é a concordância dos estados e a ausência, né, da execuibilidade ou da forma coercitiva. Então, realmente é um problema sério. Mas aí eu vou aproveitar, né, para não monopolizar a palavra também, eu vou abrir para os participantes, alguns, né, tiveram que se retirar, manifestaram aí, né, mas caso tenham dúvidas, caso tenham algum questionamento, possam abrir o microfone, fiquem à vontade. Boa noite, André, boa noite, Otton. Só parabenizar, André, e a comissão, né, pelo evento, e parabenizar aí o Otton, muito esclarecedor, aprendi muito, certo? Bastante interessante esse seu início com essa cartografia. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar, quando a gente pesquisa essa temática, muita gente vai confundindo, né? Se confunde, porque ambiental, pensa que ambiental é um só, né? Dentro de ambiental tem só aquele conceito, e não. E às vezes, quando a gente vai trabalhando essa temática, certo? A gente vai diminuindo determinados conceitos. E creio que vai ser uma pauta bastante, vamos dizer, já é levado, né, principalmente no âmbito de das agendas internacionais, que isso já é importante, só que no âmbito nacional, né, isso a partir do momento em que venha a fazer vamos dizer, esses reconhecimentos, como foi em alguns municípios, né, isso aqui no Brasil, esses reconhecimentos do direito da natureza, que eu acho que o primeiro foi em Pernambuco, não foi? Eu lembro que em Pernambuco, no município de Bonito de Pernambuco, foi o primeiro município. Houve outro município de Pernambuco, não sei se em São Paulo, creio que são 3 ou algo. Então, creio que vai, vamos dizer, vamos dizer, abrir um campo, certo, para essa discussão, porque, claro, realmente também não é só um reconhecimento ou abrir debate, mas entender cada conceito para que consiga melhor adaptar, né, adaptar a situação. É tanto que os conflitos, vamos dizer, conflitos ambientais, certo, são aqueles que, vamos dizer, que estão sistematicamente, nunca parou, né? Isso, e agora vamos ver com a questão do Acordo de Escazú, que eu acho que o Brasil, não sei, recebi ontem, mas eu não li, que houve alguma questão do Acordo de Escazú com o Brasil. Não sei o que foi que aconteceu com o presidente, que ainda vou ler para apropriar isso. Então, são passos que a sociedade organizada está aí, né, ganhando, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa vigiar, porque é um passo e é um passo à frente e outro atrás, né, que estão literalmente esse campo ambiental no momento em que estamos vivendo. Só gostaria mesmo de agradecer, outro bastante esclarecedor, certo? Trabalhar esse tema com alguns alunos, certo? Tem alguns que assistiram aqui no começo, mas tiveram que sair, e abriu aqui muitas coisas para poder pesquisar e poder apropriar mais da temática. Parabéns, Souto.
Obrigado, professora. E se quiser escrever qualquer coisa sobre o assunto, estou à disposição também para uma parceria. Ok. Gente, desculpe que eu não estou com câmera, porque eu estou em uma reunião. Aí o computador com vocês, pelo celular com outro, disfarçando, né? É interessante que, assim, apesar de todos os percalços e tudo mais, né, esse ambiente pandêmico acabou nos afastando. Então, eu, particularmente, sinto muito saudade do abraço, dos contatos, dos cumprimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo menos tem uma vantagem que nos possibilita, né, esse acesso virtual aos longínquos do país, né? Então, temos aí a doutora Arnelli, desde de Fortaleza, no Ceará, o Otton com a gente de Brasília. Eu vi alguns outros participantes também da palestra que estavam, o Dr. Jamerson, né, de Rio Preto, que estava com a gente diretamente da Colômbia. Então, nós temos nós estamos comprovando, né, esse acesso global em relação a esse tema, né, não só no âmbito tecnológico, mas também no âmbito ambiental. O meu irmão também, Janos Pantoja, está presente, mora em Rondônia, meu amigo Felipe Moura Boa também, noite, sejam bem-vindos. estão de Rondônia os dois, né? Me prestigiar, obrigado pela presença de vocês. Dr. Marcelo? Me permite primeiro cumprimentar o Dr. Otto pela belíssima exposição, que nos honrou bastante aqui em São José do Rio Preto. Mas eu quero, professor André Luiz, também aproveitar essa oportunidade e fazer uma pergunta ao Dr. Otto, já pedindo desculpas aí pela ignorância a respeito do tema e que possa, de uma certa forma, não trazer tanto proveito para os amigos presentes. Do ponto de vista de participação social, em qual país ou qual povo, em que lugar nós temos algo que possa ser de referência de como devemos participar para melhorar o respeito às normas, ao meio ambiente? Nós temos isso, doutor Otto? Algum local, algo que nós poderíamos ter de referência que poderíamos aplicar no nosso país, nosso estado, na nossa cidade? Então, ela é profundamente local, né? Então, assim, referência é muito complicado de trazer, mas podemos trazer exemplos que nós podemos adaptar para a nossa realidade. Então, por exemplo, como eu falei lá, o caso que teve na Holanda, né? A Fundação Genda, os holandeses se articularam bastante. A França também tem um movimento social, participação social lá bastante proeminente também. E eu vou falar, o acesso ao judiciário não é fácil, não. Eles não têm esse acesso judiciário tão facilitado como a gente pode ter no Brasil, mas como eles conseguem se articular bem, se organizar dentro dos temas que lhes interessam, eles conseguem acessar o poder judiciário e até ter os processos recebidos. Eu posso dizer também, teve aqui o caso aqui na Colômbia, viu? Jovens também pela Colômbia, né, teve participação. Então, assim, depende do tema, porque tem jovens contra, né, tem um movimento estudantil muito forte, muito articulado, que trabalha proposições, que no Brasil ainda estão ainda muito, a cultura de movimentos de massa ainda não é forte. Ele foi forte no passado, mas ele se enfraqueceu nos últimos 20, 30 anos ali. Então, por exemplo, que tem jovens pelo clima, mas eles fazem um ato, vão aqui na esplanada, vão em algumas capitais, junta 30, 40 pessoas, mas mais para demarcar, chama a atenção da mídia, mas de fazer proposição para prospecção, né? Até mesmo para modificação de trazer novos enunciados ainda é muito fraco, né? Mas temos, assim, isso tem melhorado, mas ainda está tímido. Então, precisamos de movimentos de massas mais fortes no Brasil, mais organizadas, não voltada para causas eleitorais. Qual o grande problema aqui? Que muita gente, eu participo de um movimento social com o Brasil, mas muita gente quer participar para se eleger, né? Põe o nome dela, aparece na foto, coloca na mídia, né? Hoje, né? Coloca nas redes sociais sua atuação, dá um informe ali e tal, mas é muito, mas aí depois se a galera quer se eleger como deputados, governadores, né? Senadores, vereadores, nada contra. Eu acho que quanto mais pessoas, mais diversidade tivermos nos poderes, né, dentro de uma casa legislativa, por exemplo, que ela é dominada, né, hoje em dia, por muita gente contra o meio ambiente, reacionária, tal, é válido, mas você está num movimento de massas com essa intenção, prejudica bastante, porque você está fazendo como objetivo. Ela tem que ser a consequência dos seus passos, não o fim. Então,
ainda tem muito personalismo, achamos que temos salvadores, né? Dentro dos partidos políticos também tem muita dificuldade, porque não tem democracia partidária, eles não conseguem se colar dentro dos movimentos da autonomia, dos movimentos de massa, é muito, muito difícil ainda. Então, assim, há uma fagulha nascendo, mas eu acho que a gente precisa olhar como é que as pessoas se organizam, para quais propósitos. Os problemas são as finalidades com as quais algumas figuras públicas que têm maior destaque fazem. Ainda isso atrapalha mais do que ajuda, né? Para a consecução dos objetivos. Pode falar. Doutor Otto, eu queria fazer mais uma pergunta. O que o senhor pensa a respeito? Nós temos a Lei da Ação Civil Pública, que permite ali a defesa do meio ambiente. E as associações, elas são legítimas, têm legitimidade para ingressar com esta ação. E eu vejo muito poucas ações tratando, e também não sinto na advocacia uma atuação mais firme em defesa do meio ambiente por meio das associações. Eu vejo muito aquilo que você apresentou, muita querendo aparecer na mídia e tal, mas nós temos um meio judicial, se buscar pelo menos um reparo ainda, e também ele serve como conscientização da importância da sociedade participar de uma forma mais técnica. O que o senhor enxerga? É algo a mais aqui nós, local, ou realmente não se tem muita ação no nosso país tratando do assunto, ação civil pública por associação? Nós dependemos ainda muito do próprio instituições estatais para poder entrar com ação civil pública, né? Antes era só a MP, recentemente a Defensoria Pública tem essa titularidade, essa capacidade de entrar com ação civil pública, mas associações ainda realmente deixa a desejar. Mas como é que, por exemplo, lá fora eles conseguem ter, às vezes, o julgamento do mérito desses casos? Eles vão, na hora que eles vão protocolar uma petição, vão protocolar uma petição. Tem um abaixo-assinado de milhões de pessoas, né? Eles utilizam uma mídia própria, grava vídeo, artistas participam, tem toda uma campanha. Eles criam um site, tem arrecadação de fundos para a equipe jurídica poder trabalhar exclusivamente para isso. Então, assim, não adianta ter uma associação que não tem recursos, os advogados trabalham no limite para poder entrar com ação, porque o poder, infelizmente, assim, o poder judiciário, ele decide muito de acordo, leva para a galera, entendeu? Então, não tiver pressão popular, eles vão defender o Estado, independente da situação. Eu vou contar um caso que aconteceu aqui em Brasília, né? Aqui está tendo, não só aqui em Brasília, mas como em todo o Brasil, muitas desocupações, né, em plena pandemia. E aqui foi feita uma lei distrital para impedir que essas desocupações de despejos foram feitas para proteger a população vulnerabilizada e hipervulnerabilizada durante a pandemia. Mas o Estado começou a desobedecer a própria lei. Na verdade, o governador quis vetar, ele vetou, e a Câmara Legislativa derrubou o veto. Então, quando eles começaram a derrubar uma ocupação aqui, né, a 1 quilômetro do Palácio da Alvorada, né, e o pessoal que está há 20 anos ali, né, aí a lei tem um recorte falando, protege as pessoas que estão em ocupações antes da pandemia, né, depois da pandemia começou, eles deram um recorte lá temporal, acho que 20 de março de 2020, mas assim, eles não estão nem aí, eles começaram a derrubar, sob qualquer desculpa. A Defensoria Pública da União, em parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal, entrou com ação civil pública só para esse caso, né, dessa ocupação, aí conseguiram eliminar, né, na vara de fazenda pública, e essa liminar saiu um dia depois, já tinha derrubado quase tudo, né? Quando conseguiu sair liminar, tinha sobrado pouca coisa, aí eles queriam expulsar as pessoas de lá com as suas coisas, né? Mas impediu. Aqui o GDF, a Procuradoria, né, do Distrito Federal, entrou com recurso, né? Entrou com agravo, levou para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas nem foi julgada. Aí eles entraram com uma suspensão de liminar para o presidente do tribunal. Assim, eu acho a suspensão de liminar uma prática para dizer a ordem pública. Olha só, a ordem pública é mais importante expulsar a gente que está em plena pandemia, vulnerabilizar, ficar na rua,
com olha só, a desculpa, qual foi o fundamento? Que estava um perigo de invasão e favelização do plano piloto. Esse foi o fundamento da Procuradoria. O presidente do Tribunal de Justiça não aceitou, não acatou esse pedido, e ele entrou com uma suspensão de liminar por o STJ, né? Foi para o presidente, nosso querido Beto Martins, que está querendo uma vaga no STF, né? Então, ele decidiu, jogou para o Estado ali, ele decidiu a favor do Estado, não da população. Ele corroborou, estava aprovado que as pessoas estavam antes da pandemia, então o governador aqui não disse que deixa claro, vai mesmo desocupar tudo ao grande plano de uma especulação, uma pressão de especulação imobiliária, né? Brasília é um campo cheio de área verde aqui para construir, então eles vão flexibilizando as normas, né, para a construção, mas da forma que eles querem. Tem construção social, tem uma fila enorme, tem pessoas que têm 20 anos esperando por moradia ali nessas ocupações, né? Eu conheci essas pessoas. Né? Então, assim, se não tiver um poder dessa mobilização social para fazer pressão sobre o próprio judiciário, né, para a ação civil pública, constituição de novas associações, associações pelo meio ambiente, para proteção de direitos difusos e coletivos, e que eles têm capacidade de autofinanciamento, vai ser muito complicado. Então, é um campo que tem para crescer bastante, mas dentro da advocacia, eu acredito muito nisso. Tem uma questão também, porque uma associação para proteção do meio ambiente, quem vai financiar? A empresa não vai financiar isso. Né? Você não vai ver nem a Natura, que diz que protege o meio ambiente, que não protege, quem sabe disso, querendo financiar, então é complicado. Vai ter que próprios cidadãos criar aquele apoia-se, né, vaquinha, para poder ter um financiamento, para que os advogados, a equipe jurídica consigam ter, né, uma autonomia para poder trabalhar para isso, né? É muito complicado, porque tem questão de sobrevivência também. Né? E lá fora eles conseguem, eles fazem a campanha, eles conseguem esse dinheiro arrecadado se manter por um ano tranquilamente. Né? Eles vão dar palestra, lançam livros, né? Vão dar na faculdade, várias coisas estão acontecendo. Né? Aqui no Brasil ainda está engatinhando isso. Essa cultura de tutela coletiva, da advocacia militante, né, autônoma, participar também de associações e entrar com esse tipo de tutela coletiva, que fica muito ainda presa à institucionalidade, que trabalha também sufocado, trabalha com muita coisa ali, os defensores são excelentes, né? O MP saiu, o Ministério Público hoje, pelo menos aqui no CT, está muito omisso, né, dessas questões, saiu de campo, principalmente. Então, nós estamos mandando representações para o Ministério Público para eles tomarem medidas também e ficar pressionando, porque agora a sociedade tem que proteger, tem que demandar o Ministério Público para eles fazerem o papel constitucional deles, é um absurdo, né? Olha o trabalho que dá, né? O Ministério Público faz seu papel, por favor, falta falar com licença, sim. Você pode fazer seu trabalho, né? Que está na Constituição? É basicamente isso. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Sem dúvida, doutor. Muito obrigado. Só para registrar aqui a presença, né, do Dr. Robson, do Dr. Saulo de São José do Rio Preto, dois brilhantes advogados. O Nilor também, que estava com a gente já no evento passado. Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Doutor André. Doutoras? Pois não. Eu queria, assim, primeiro agradecer a excelente explanação do Dr. Otto e a pergunta do Dr. Marcelo, pertinente ao caso, mas eu queria dizer que a gente vive uma utopia, né? A gente quer viver uma sociedade justa, mas que sem pessoas justas, né? É complicado a gente falar quando, conforme o Dr. Otto falou, o presidente almejando um cargo no STF em desfavor da população menos favorecida. Eu vivo isso diariamente e eu acho que o doutor André já viu eu falar isso. Eu sou extremamente... eu gosto de pontuar tudo que eu acho que o judiciário ele deixa a desejar demais da conta. Por mais que a gente brigue. Eu ouvi o Lênin Streck falando hoje, cara, que
a gente tem que acreditar sempre no direito, sempre, sempre, e fazer a nossa parte. A nossa parte é o necessário, porque mesmo fazendo a nossa parte, a gente não consegue a justiça. Essa é a verdade. E se a gente acabar desistindo de fazer a nossa parte, a gente vai acabar enfraquecendo o direito, enfraquecendo as pessoas e enfraquecendo tudo que a gente pensa que é certo, que é correto, e que, principalmente, eu acho que, assim, a única coisa que a gente pede é que se cumpra a lei. Só, mais nada. Se você cumprir a lei, a gente vai estar sendo parcialmente promovido a um estado em que olha para os menos desfavorecidos. É essa a minha opinião. Mas, acima de tudo, eu vou fazer uma pergunta difícil para o doutor Otto e que eu não sei se ele vai conseguir responder, porque é complicado. Qual é o papel de uma sociedade para que a gente busque a justiça, acima de tudo, acima de todos, para que a gente busque a justiça em detrimento dos cidadãos que vivem em condição de, não vou dizer miserabilidade, mas eu vou dizer de anseio de um direito que é dele, e não é só do Estado ou do Judiciário. Essa é a minha pergunta que eu deixo para o doutor Otto. Obrigado a todos. Obrigado, doutor André, por nos dar essa oportunidade de escutar uma pessoa com tamanho conhecimento, que eu tenho certeza que nós não conseguimos absorver tudo que ele nos disse hoje, porque são muitas as informações, né? Mas eu queria agradecer à comissão. Obrigado, viu? Agradeço demais, demais. Obrigado, Robson. A pergunta realmente é difícil, mas assim, nós não podemos ter a ilusão de que o direito resolve os problemas da sociedade, sendo que a sociedade tem que resolver seus problemas. O direito é um instrumento utilizado pela sociedade, ela não é um fim. Né? A gente não usa o direito para transformar a sociedade que busca, transforma o direito, não é o contrário. Não adianta nós criarmos lei, por isso que é a crítica ao positivismo jurídico, né? Porque não adianta, o que adianta você criar Primeiro que o Estado foi fundado sobre bases violentas, né? Então, nós vivemos um Estado, desculpa trazer questões teóricas, mas é um Estado criado com bases iluministas, né? Lá no século XIX, ele foi feito para proteger as classes superiores. Então, muitos autores chamam de, né? Vivemos uma ditadura burguesa, um Estado liberal burguês, né? Então, ele foi fundado sobre essas concepções. A pedra angular do Estado é essa. O Estado é uma criação, uma invenção moderna. O Estado, conforme nós conhecemos hoje, ele é uma concepção nova, ela não é antiga. Então, o Estado foi criado por bases, né? Por bases violentas, e ele se torna revolucionário na sua concepção e conservador para a sua manutenção. Então, quando nós tivemos a classe burguesa, né, derrubou o abolicionismo e tal, que chama de liberdade, tudo começa a falar liberdade para eles, liberdade para a classe deles, né? Essa igualdade para quem tem posses. Então, a sua base, ela é fundada em bases violentas, né? E a forma de você conservar também é violento. Então, quando você tem invasão de uma favela para trazer chacina,
é a conservação do Estado para a manutenção a sua própria manutenção. Ele usou monopólio, tem monopólio da violência. Então, assim, a gente tem a ilusão que, vamos criar mais leis, que vamos ter maior proteção. O próprio STF tinha proibido de fazer operações desse tipo. Qual vai ser a consequência? E vou dizer, se cada policial que atirou ali e matou, cada um foi responsabilizado, nós estamos individualizando. Os policiais serão punidos. A estrutura não. A estrutura vai se manter. Então, nós temos que buscar, né, desconstruir, né? Vou até mostrar um autor aqui, está aqui do meu lado, chamado Jacques Derrida, Força de Lei. Né? E meu irmão está aqui presente, que ele tem até melhor do que esse aqui. Nós temos que desconstruir o direito para reconstruir. Né? Ele mesmo fala bastante, construção reconstrutiva. Então, nós temos que refundar o direito sobre outras bases, mas as bases têm que ser mudadas, as instituições têm que ser transformadas, e é a sociedade que faz papel. Nós temos que questionar as instituições tais quais elas são instituídas. E é com mais democracia, não é com a violência, porque até o Jacques Derrida ele entra nesse loop. Toda vez que você derruba com base violenta, você é revolucionária e conservadora depois. Então, a gente tem que sair desse looping. A gente tem que derrubar sem violência, que é um desafio, e manter e continuar sendo de vanguarda, não ser conservador. Que é o grande problema da humanidade. A gente acha, tira ele e coloca no lugar. Todo revolucionário se torna conservador quando está no poder. Todo. Não tem exceção. Então, a gente tem que mudar essa concepção. Como é que a gente transforma instituições? Com participação, com movimento, com debate como esses. Democratizar ao máximo o debate. Né? Não só um homem branco vestido de terno, mas nós temos o Ayrton Krenak, que tem lições, porque tem um livro, né, para evitar o fim do mundo. Ele tem formação acadêmica, mas o livro dele é fantástico. Né? Nós temos que conversar com as pessoas que têm outras cosmovisões. Né? Nós temos que ver essas variedades, debater e propor. E não vai ser fácil essa transformação da sociedade, ela não vem do dia para a noite. Né? Provavelmente eu vou... O mundo que eu idealizo, né? Quem fala utópico, utopia concreta, essa utopia que a gente constrói tem que ser um horizonte. Cada vez que a gente dá um passo, a gente quer uma próxima etapa. A gente dá um passo, que é outra etapa. Mas a gente tem que criar passos para ver a próxima etapa, mas sem retroagir. A gente não pode ser retrocesso. Os problemas que a gente está vivendo esse pêndulo, né? Mas esse pêndulo fica mais assim, nessas bases violentas conservadoras, para essas proteções sociais. A gente tem que sair dessas proteções sociais formais, desse formalismo, para se tornar efetivas. Como a gente faz? A gente não faz através do indivíduo, não faz através apenas do voto, do personalismo, que ainda temos a cultura muito personalista, achar, se fulano de tal estiver lá, ele vai resolver. Não. Nós somos agentes da história. Nós somos, como sociedade, temos que agir coletivamente, buscando, né, dentro dessa conversa, dos debates, esclarecimento, respeitando diferentes pontos de vista para essa melhora. Então, é assim, não sei se respondi a sua pergunta, mas para mim, meu ponto de vista é esse, Robson, tá bom? Bom, perfeito, melhor possível. Eu agradeço o questionamento do Robson. Eu acho que pelo adiantado da hora, Otton, eu acho que se não houver mais dúvidas, né, a gente já encaminha aí para o encerramento. Eu acho que o interessante, né, a gente pensar que é importante a gente sempre ter respostas, mas mais importante ainda é a gente sempre ter perguntas, né? Afinal de contas, enquanto houver aí a insatisfação, o questionamento, eu acho que isso vai ser mola propulsora para que a gente busque, né? A advocacia, ela tem esse papel extremamente importante. O Dr. Otton atua no Distrito Federal como advocacia em prol dos movimentos sociais organizados, em prol de movimentos de pessoas, né, que não têm o poder econômico, que não têm poder político, e muitas vezes não tem nenhum tipo de reconhecimento social, nem mesmo do Estado, né? E é importante a gente sempre ver isso. A pergunta do Dr. Marcelo foi extremamente pertinente nesse aspecto. Quer dizer, quando a gente faz uma luta, seja uma luta judicial, seja uma luta democrática, como a gente faz, né, nas discussões e nas melhorias das leis, a gente precisa ter sempre em mente de que é preciso melhorar a vida das pessoas,
é preciso avançar, né? E no começo do século existia muito essa discussão, né, entre o direito ao desenvolvimento e a proteção ambiental, né? E é preciso se entender que é necessário se fazer desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento social, desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento dos institutos jurídicos, porque de nada adianta nós termos um judiciário que garante apenas privilégios para a sua própria classe, um judiciário que garante apenas conquistas para quem tem o direito, né, para quem tem o dinheiro capaz de chegar lá e questionar até os supremos tribunais, mas que garantam um acesso igualitário, né? O fato de ser cidadão, o fato de ser pessoa, o fato de ser um sujeito, né, em si já faz com que o direito humano seja reconhecido e os demais direitos e garantias processuais, que realmente é o que a gente vê, né? Há muita falha, há muitas omissões. Eu acho que o fato da gente debater, o fato da gente questionar, como foi a pergunta do Dr. Robson, como foi a exposição da doutora Arnelli, importa muito isso. Eu só tenho a agradecer, Otto, a sua disponibilidade aí, a sua paciência, né, em montar a apresentação e todo esse cuidado, todo esse carinho para com a gente, né? E aí eu coloco à disposição para as suas palavras finais. Doutor Marcelo também, nosso presidente, agradeço a receptividade, o carinho, a presença que teve conosco essa noite. E aí abro para as palavras finais para a gente poder encerrar nosso encontro virtual. Bom, doutor André Luiz, eu gostaria de encerrar, mas eu gostaria de garantir e agradecer a presença do doutor Otto com as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer pelo convite. Eu fui pego de surpresa, né, pelo André, que o André veio falar comigo, né, nós somos colegas de pesquisa, né, quando ele me chamou, realmente não esperava, mas eu agradeço muito pela oportunidade, e eu quis mostrar uma pesquisa, assim, eu sei que é muita coisa, né, são coisas que eu estou trabalhando, realmente, para fazer um doutorado, eu sei que é muitas informações ainda, eu tentei não me aprofundar nos conceitos, só para vocês terem uma noção, né, trazer uma forma didática para vocês e trazer exemplo, né, porque jurista sabe como é que é, né? Tá falando, tá, mas como é que você resolve isso, né? A pergunta é, a pessoa já está com a cabeça na frente, mas como é que a gente vai implementar, né? Como é que isso acontece? Tem exemplo? Tem caso? Como é que faz? Né? O André falou, a gente é cheio de perguntas, né? A gente fica cheio de curiosidade. Então, vou trazer casos para explanar, né? Então, ficou um pouco maior do que eu imaginava, eu vi, 15 slides, eu acho que, né, consigo apresentar rápido, mas eu vou explicando cada coisinha daquela ali com detalhe, né? A gente acaba passando, né, do tempo realmente que eu estava programado para apresentar, mas foi muito bom, foi prazeroso. É aprendizado para mim, porque, né, tudo que a gente está assim escrito no papel, mas quando a gente tem que se apresentar, a gente tem que realmente se preparar e falar. Na hora que a gente fala, a gente aprende mais do que na hora que a gente está estudando. Então é incrível isso aí. Então, assim, foi muito prazeroso, foi muito bom. Gostei, né? Obrigado pelo convite. Se tiver outros sobre outra coisa, sobre aprofundar melhor um tema desses, né? Que eu trouxe um guarda-chuva de coisas, eu posso, com prazer, todo prazer, voltar aqui, né? Se tem, né? Não gosto de falar se tem coisa boa da pandemia, né? Porque, né, estamos, né, todos passando por momentos difíceis, mas se tem algo positivo, né, tudo que nós estamos vivendo, nós temos que tirar as coisas boas em tempos, não ficar apenas deprimidos e ansiosos e adoecidos, né, mentalmente, né, apesar de estarmos saudáveis, não saudáveis em relação à doença, essa aproximação, essa diminuição das distâncias, né, qual seria a chance de eu estar, né, presencialmente aí, dando uma palestra, participando? Claro, se você me convidasse e desse os recursos, eu iria. Todo prazer do mundo, mas a gente sabe que não é simples assim, né? Mas tá aqui, tô a oportunidade de ir daqui de Brasília, dentro da minha casa, participando. Então, muito obrigado, né, mesmo. Boa noite para todos. Muito obrigado. Bom, meus Com amigos... certeza, se for assim, doutor Marcelo, quando essa pandemia, né, der uma melhorada, com certeza, em havendo momentos aí, a gente se reunirá presencialmente de volta aqui na nossa sessão. O doutor Marcelo agora está fazendo uma reforma da nossa casa do advogado, e eu tenho certeza que vai estar uma casa perfeita, né, novinha para receber o Otto e receber os demais colegas da advocacia brasileira. Doutor Marcelo?
Desculpe. Muito bom. Eu estou vendo que o Dr. Robson está levantando a mão. Dr. Robson, quer falar algo? Eu quero falar e eu tenho certeza que vocês vão rir. Eu participei de uma sustentação oral hoje e o desembargador disse para mim: doutor, o senhor dispensa o relatório? Eu falei: sim, o senhor tem 15 minutos. Agora, me responda, com 15 minutos eu consigo explanar tudo que o doutor Otto falou? Tá certo. Muito obrigado, Dr. Robson. Bom, meus amigos, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer ao Dr. Otto por ter se disponibilizado e organizar o seu trabalho para que dividisse conosco, compartilhasse conosco o seu conhecimento. E nós é que aprendemos com Vossa Excelência. E as portas da nossa subseção estarão sempre escancaradas para quando você quiser vir. Sinta-se em casa na Advocacia de São José do Rio Preto. Já percebi a sua amizade com o Dr. André e faça dessa amizade com outros colegas aqui, porque o povo de São José do Rio Preto é muito bom. Então, venha conosco, nos visite, se sinta em casa. Quero agradecer ao Dr. André Luiz Valim Vieira, nosso coordenador da Comissão de Direito Internacional, por todo o trabalho e dedicação à frente desta comissão, fazendo com que nós possamos também dividir com a advocacia esta tão importante área do direito, que é o direito internacional. Por isso, eu quero, em nome da nossa 22ª subseção, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, São José do Rio Preto, Comissão de Direito Internacional, declarar encerrado mais esse evento. Uma ótima noite, que Deus possa abençoar cada um dos senhores. Grande abraço, até mais.